Do sétimo semestre. Estamos de volta, né? Para mais um vídeo, mesmo cenário, mas o tema bem diferente. Esse bloco nós vamos estudar sobre planejamento. E eu gravei esse vídeo porque eu acho uma coisa fundamental. Professor de educação física tem fama que não faz planejamento, chega na aula, dá uma bola, bate um baba e fica por isso mesmo. Isso é de uma irresponsabilidade enorme. Nós temos vários conteúdos que nós podemos trabalhar na educação física e vocês estão estudando justamente para isso, para poder você escolher um conteúdo e aí você montar o seu plano de aula, o seu planejamento. Existem planejamentos que são bimestrais, trimestrais, anuais, né? Mas o planejamento da aula, aquilo que você vai fazer no dia a dia, também é muito importante. O que é que se espera alcançar quando você faz esse planejamento e o coloca em prática? Então eu vou dizer aqui alguns pontos que são fundamentais na construção desse planejamento. Primeiro é que turma você tem. Você tem que procurar conhecer os seus alunos e saber que o que você espera que ele alcance seja pertinente, seja verdade. E não ficar imaginando um objetivo que você dificilmente alcançará com esse grupo que você trabalha. Então, na construção do plano de aula, a primeira coisa é definir o tema da aula, ou conteúdo, como você quiser chamar. Tem algumas referências bibliográficas que vocês também vão ter que pesquisar, que vai falar sobre tema, outros sobre conteúdo. Então, vamos dar um exemplo de um esporte como todo mundo gosta, né? Vamos botar futebol. Então você vai escolher fundamentos do passe e da finalização no futebol. Pronto. E aí você parte para botar o tema, depois você vai botar o objetivo. O que é o objetivo? Preste bem atenção, porque muitos professores formados se confundem na construção desse plano de aula. Objetivo é o que se espera que o aluno alcance ao final daquele trabalho. Nunca o objetivo é do professor. Então, por exemplo, fazer com que o aluno aprimore os fundamentos do passe do futsal. Está errado. O professor não faz, ele induz o aluno, ele motiva o aluno a fazer. Então, o objetivo é, por exemplo, aprimorar os fundamentos de passe e finalização. Então, quem vai aprimorar? O aluno. Então, quando você construi objetivos, existem insights, vários verbos que devem ser utilizados na construção do objetivo. Verbos esses que devem estar no infinitivo. Por que infinitivo, professor? Infinitivo é o nome do verbo. Então você vai colocar o verbo que determina uma ação. Vocês aprenderam isso no primário. Verbo, determinação. Então aprimorar, desenvolver, conhecer, praticar e outros que você pode escolher para você construir o seu plano de aula. Passada essa ideia do objetivo, não bote também muitos objetivos não, a não ser que você faça um plano para 3 aulas, tudo bem, você vai encontrar referências dizendo que você pode fazer um plano para 3 aulas, porque o tempo da aula normalmente de educação física é pequeno, certo? Mas vamos lá, aí você construiu o objetivo e parte para a atividade. É importante que você descreva as atividades, passo a passo, como você vai organizar a sua aula. Então, digamos, se você vai fazer um alongamento, vai fazer um aquecimento, depois a parte da aula que você vai colocar os fundamentos do futebol, lembre que nós estamos usando os fundamentos de passe e finalização no futebol. Um exemplo, né, para que você se situe na construção desse plano de aula. E aí nas atividades você vai dizer se vai ser 2-2, 3-3, ou você vai formar grupos, depende do material que você tem. Claro, você tem que saber antes que material você tem para você bolar a sua aula, isso é fundamental, porque você vai bolar uma aula de futebol com uma bola só, é difícil fazer essas atividades que eu estou passando aqui para vocês. Bom, então aí você vai descrever as atividades, o tempo, se você quiser pode botar o tempo de cada atividade, tá? Que aí você segue uma ordem, uma organização, não se perde. E uma coisa que é fundamental é sair do improviso. O professor não pode estar improvisando, ele pode de vez em quando adequar a sua aula diante de algumas dificuldades que pode apresentar durante o transcorrer da mesma, né? Mas improviso não.
Quem improvisa não sabe o que está fazendo, tá certo? Aí você vai ter por atividade, você vai falar sobre a metodologia. Aí que está outra confusão. Durante a descrição da atividade, você pode falar também da metodologia. O que é metodologia? Metodologia é a maneira que esse profissional, que esse professor vai conduzir a aula. Por exemplo, olha, minha aula hoje eu vou deixar mais baseada na ludicidade. Os alunos vão brincar de jogar futebol, vão brincar de passar, mas eu posso também, de vez em quando, corrigir os movimentos. Ou então eu vou demonstrar os movimentos para que os alunos repitam os movimentos, para que eles conheçam a técnica do passe e a técnica da finalização. Então eu tenho diversas maneiras, né, de fazer essa metodologia. O que eu não posso é aquela metodologia de deu a bola e senta e não presta atenção à aula e deixa a aula seguir do jeito que eles bem entenderem. Isso é um problema que acontece. Eu sei que eu estou falando isso aqui, vocês estão lembrando das escolas que vocês já passaram, que vocês vivenciaram, o professor que entrega a bola e senta lá e deixa fazer de qualquer maneira. Porque aí você está sendo irresponsável, você não está ensinando. Porque ensinar o esporte e ensinar pelo esporte também. Então você vai fazer com que eles tenham disciplina na aula, que eles se organizem nos grupos, que eles façam as atividades corretamente, que quem sabe desse grupinho seu aí que formou não apareça um jogador de futebol no futuro, certo? Então metodologia é isso, metodologia é a maneira que o professor conduz as atividades da aula, de que maneira ele se posiciona, se ele vai chamar algum aluno para corrigir ou ele vai corrigir todo mundo, parar a aula, explicar que aquele ali está equivocado, como é que deve corrigir. Então metodologia é isso. E ao final da aula você tem a avaliação, é óbvio, porque se você planejou um objetivo que você espera que seus alunos alcancem, como é que você vai saber que eles alcançaram? E aí sim, você vai fazer o quê? Você vai pegar algumas estratégias avaliativas que você pode utilizar. Por exemplo, olha, minha aula hoje foi mais voltada para a ludicidade e através da observação durante toda a aula, eu vou ter um feedback de que os alunos estão gostando da aula, estão se desenvolvendo na aula. Se eu for fazer uma parte técnica mais apurada, eu vou dizer assim, não, eu vou fazer uma avaliação através de uma demonstração prática. Eu chamo um aluno, vem cá, foi o que você percebeu do passe? É uma maneira de avaliar. Eu posso fazer um debate com os alunos e eles falarem, professor, eu achei essa atividade mais fácil, essa aqui foi mais difícil. Então você tem um feedback desses alunos. Avaliar é isso. Por que a avaliação é tão importante? Porque o processo de aprendizado ele é contínuo. Então o que você fez hoje na aula, você tem que pensar o que você vai fazer na próxima aula. Então você vai crescendo as dificuldades, os desafios, para que o aluno vá aprimorando e assimilando esse conhecimento. Então é importante que você, dentro desse contexto todo, você acompanhe passo a passo. E aí sim, depois de cima de todo esse planejamento, você pode ficar muito mais à vontade para produzir as suas próximas aulas com muito mais segurança, com muito mais profissionalismo. Então é isso. Simples assim, né? Parece. Mas o que é o grande desafio? O que você planeja e o que você executa. Isso é um grande desafio para o profissional. Então vamos pesquisar, vamos estudar e vamos exercitar. Eu quero que vocês façam o seguinte: planeje uma aula, leve para a sua escola. Ou então vá observar uma escola e veja se o planejamento do professor está condizente com a prática que ele faz na quadra ou na sala de aula, o que for. Tá certo? E vocês vão ter atividade justamente baseada nisso. Um grande abraço. Eu acho que esse vídeo vai ser de grande valia para que vocês desenvolvam essa pesquisa nessa área do planejamento e do plano de aula. Um abraço.